Bem-vindos, meus amigos da Movement. Não, tu falou antes de começar. Pô, tu falou, vou tocar o barco e tal, eu falei, não foi não, Léo? Foi verdade. Só que apareceu o vermelhinho depois. Depois de 500 resenhas, eu falei, o Pedro sabe que vai ter que aparecer ao vivo ali. Quando aparecer ao vivo, ele sabe que ele pode mandar o Galvão Bueno. Vai, Pedro. Vai começar de novo ou segue direto? Não, vamos embora, meu irmão. Tem edição, né? A vida como ela é. Isso ninguém tá bebendo nada. Imagina com a cervejinha. Eu tô bebendo chá com a canequinha de snack. Léo, tem que fazer uma canequinha de Querobel, hein? Ó. Vou fazer. Ó, tem uma até com formato de Querobel, né? Esse aqui é do cara do quadro branco diário, meu irmão. Tá vendendo bem as canecas dele lá. Tá fazendo direto. Maneiro. Muito bem-vindos, meus amigos da Movement, para mais uma resenha Movement. Hoje a gente vai fazer a segunda parte da resenha com a fera, professor Léo Melo, expert em Querobel, mais conhecido como Novak Djokovic. E meu grande amigo Alan Bastos, que vai dar uns recadinhos para vocês aí agora. Aqueles recados convencionais. Segue o barco, Alan. Recadinho de certo. Do nada, né, Léo? A gente tá falando assim, muito bem, deu até um susto. Já foi. Muito bem. Antes da gente começar, só lembrando a galera, o recadinho inicial é só esse. Curte aqui o nosso vídeo e se inscreve no canal. Dá uma moral aqui pra Movement. E vamos seguir o barco. Hoje, como a gente prometeu na parte 1, hoje estamos fazendo a parte 2, para que o Léo possa dar algumas dicas práticas, para que já tenha alguma informação ao sair daqui, você consiga olhar para essa ferramenta que é o Querobel e já ter alguma utilização um pouquinho mais consciente, como o Léo falou, que eu achei legal, né? Não é que você está fazendo errado, mas você passa a ter mais consciência e mais estratégia, né? Mais conhecimento para utilizar a ferramenta. Pedro, acho que você reservou algumas perguntas, alguns tópicos que podem ser importantes para o Léo trazer as informações práticas. É verdade. Vamos fazer o seguinte, então. Vou começar falando algo importante, e aí eu passo a bola para ele. A gente tem a visão, muitas vezes, que o Querobel ele é muito focado em força e resistência. E a gente sabe que um dos componentes importantes de um bom movimento é mobilidade, né? A mobilidade ela é fundamental, ela tem que anteceder a movimentação com carga, né? A movimentação livre ela tem que anteceder a movimentação com carga. Mas existem diversas possibilidades de trabalhar essa mobilidade usando o Querobel. E eu queria que o Léo falasse um pouquinho para a gente disso, e aí dar uma ou duas diquinhas aí do que ele gosta mais de usar, exercícios que ele gosta mais de usar para isso. Lembrando que para aprender a dominar bem esses movimentos, aí para dominar bem esses movimentos, a gente vai estar fazendo lá uma clínica de Querobel. O Léo vai estar ensinando para a gente exatamente como que se faz isso aí do ponto de vista técnico. Muito boa noite, galera, também, né? No melhor estilo Pedro Ivo, abrindo aqui uma live. Bom, mas como você falou, né? A mobilidade ela é extremamente importante tanto para o nosso dia a dia, né? Para as tarefas diárias, quanto para a parte de treinamento, para a gente trabalhar força, né? Trabalhar com carga. Fica muito mais seguro e muito mais eficiente quando a gente tem essa capacidade bem trabalhada, bem resolvida ali, né? E com o Querobel, cara, como a gente já falou, a gente já cansou de falar, na verdade, né? É uma ferramenta que a gente consegue explorar e trabalhar diversas capacidades físicas, e uma delas é a mobilidade, né? E que, ao meu ver, aí é uma das mais importantes, mais necessárias para a gente, né? E, cara, existem alguns movimentos clássicos do Querobel, tá? Que até eu vou tocar aqui puxar para uns 2 ou 3 aqui, né?
e também diversos outros que a gente pode partir do princípio da biomecânica ali e inventar, elaborar algumas movimentações para a mobilidade, tá? Mas, pensando nos clássicos do Kettlebell, tá? A gente tem ali, por exemplo, o arm bar, né? Que é um exercício muito clássico, o windmill, tá? E trechos ali do TGU, por exemplo, tá? São 3 exercícios que eu gosto demais, eu acho fundamental para qualquer pessoa que queira treinar com kettlebell, aprender um pouquinho mais de kettlebell. São 3 exercícios fundamentais que a gente precisa saber, precisa dominar, tá? E tem alguns pontos de performance ali que são importantes para uma boa execução, uma boa segurança na movimentação, tá? E aí, puxando primeiro para um arm bar, por exemplo, né? Aquele exercício que a gente começa, que na verdade a gente faz toda a movimentação dele deitado no chão, né? E o foco dele é a mobilidade de torácica, né? Torácica e bastante estabilidade da articulação do ombro, né? Do complexo articular do ombro como um todo ali, né? A gente tem níveis, tá? Que a gente vai alcançando aos pouquinhos, tá? Conforme o aluno vai ganhando mais condições de se manter naquela posição ali, tá? Como, por exemplo, perder o contato visual com o kettlebell, com a peça ali, né? Seria o último estágio desse movimento ali. E já o windmill, por exemplo, é um exercício que a gente tem diversas variações, tá? A gente, quem está acostumado a ver alguns videozinhos ali com o kettlebell, pode perceber posições da perna diferentes, a direção que o tronco ele inclina. Então a gente tem diversas maneiras de fazer essa movimentação, tá? Mas ele basicamente é um movimento para trabalhar a mobilidade de quadril e de torácica, tá? E mais uma vez bastante estabilidade do complexo articular do ombro ali, tá? A gente tem uma grande exigência ali de rotação de tronco, tá? E a inclinação pela movimentação do quadril ali. E aí, como eu falei, a depender da posição que você coloca os seus pés e a forma que você faz ele, você vai focar um pouco mais numa articulação ou na outra, tá? Mas basicamente o windmill, que é o exercício que eu mais gosto para mobilidade, tá? Eu gosto muito de fazer esse movimento. Ele trabalha basicamente a mobilidade de quadril e torácica, tá? É um exercício que vale muito a pena a pessoa praticar, tá? E também a gente tem várias maneiras de trabalhar a progressão dela, tá? Uma delas seria começar a fazer esse movimento ajoelhado, por exemplo, tá? E aí já puxando esse gancho, esse link para a movimentação do TGU, tá? Que é o Turkish Get Up, que eu acho que é até um dos mais conhecidos do treinamento com o kettlebell, tá? Uma parte dele, que seria quando a gente está ajoelhado, né? Com apoio de mão no chão ali, que a gente passa para a posição só ajoelhado, seria uma progressão, por exemplo, para o windmill, né? Essa inclinação de tronco, tá? Com a rotação, é uma maneira de a gente começar a trabalhar, por exemplo, o windmill, tá? Então, o TGU, ele tem suas peculiaridades ali quanto à estabilidade, força e mobilidade, mas pode ser usado também, uma parte dele, como progressão para um exercício windmill que talvez seja um pouco mais avançado ali, né? Exige bastante de uma condição inicial ali para o aluno, tá? Então, quanto à mobilidade, eu acho que esses 3 exercícios são fundamentais e qualquer pessoa que treine ou que queira trabalhar com kettlebell dominar, tá? E a gente vai ficar com esses 3 aqui como referência para trabalho de mobilidade. Tem um negócio interessante, Alan. Eu, às vezes, até sem usar o kettlebell, sem carga nenhuma, Léo, eu faço o windmill no aquecimento dos meus alunos, sem carga. Só a posição, ela já é uma posição bem boa. Óbvio que Desafiadora, né? a carga faz com que o movimento fique extremamente melhor. Mas só a posição em si, que você ensina, só a pessoa ficar na posição, já é um negócio que trabalha pra caramba a mobilidade. Então, realmente são movimentos muito bons e com uma questão diferente, né, Léo? Porque
você trabalha efetivamente a mobilidade dentro da pegada do nome, você se mexendo, né? Você não fica naquela questão simplesmente estática, não é um alongamento clássico, você tem uma característica mais dinâmica, mas onde você sustenta posições, né? E isso, na minha concepção, torna essa movimentação muito mais interessante, porque a aderência das pessoas é muito maior, não se reclama tanto de fazer quanto normalmente se reclama do trabalho mais convencional, né? O trabalho mais clássico de melhora desse componente. Aí tu tocou até num ponto importante a palavra convencional, né? Eu gosto muito de associar o termo não convencional com a ferramenta, né? E partindo desses três movimentos, por exemplo, como eu falei, quando a gente domina a biomecânica, a gente consegue desenvolver muitas outras movimentações não convencionais, tá? E talvez até nem conhecidas, né? Para trabalhar a mobilidade também, tá? Então, esses três movimentos ele pode ser um ponto de partida para você desenvolver, pensar em mais possibilidades ainda para trabalhar a mobilidade, tá? E Alan, Léo, você é um estudioso aí do Turkish Get Up. Existem alguns autores americanos da área do treinamento funcional. Um deles é o Gray Cook, por exemplo, que tem um livro específico só sobre Turkish Get Up. E existem outros, como o Dan John, que é um cara que eu gosto muito, que é treinador de caras de arremesso. E dentro da organização do trabalho funcional dele, ele bota, ó, o cara tem que empurrar, tem que puxar, fazer dobradiça de quadril, tem que agachar, ter capacidade de core para estabilização disso. E aí ele coloca o que ele fala assim, ó, tem uma, e aí você vai integrar essa história toda com um movimento que é o Turkish Get Up. Você integra tudo isso aí e ainda desenvolve a mobilidade, né? Você começa deitado no chão e termina em pé, né? Então você passa por várias fases ali que acaba estimulando todas essas fases que você falou aí, né? Todas essas condições que você colocou aí agora, né? Não, Manda aí, Alan. é um exercício completo, né? E tem a variação lá da galera da República Tcheca, que é o Tech Gerard, também é muito interessante. Não sei se o Léo trabalha com ele, mas o que eu ia dizer, vocês já foram bem completos falaram. O Léo, não sei se você hoje é um cara que tem uma capacidade de movimentação, para mim, exemplar, muito acima da média. E muito talvez venha da sua prática diária do kettlebell, que tem te ajudado muito nisso. Claro que uma questão também genética, óbvio, já tinha uma capacidade boa de movimentação, se associou a esse trabalho que vem fazendo diariamente. Você tem no seu Instagram hoje esses movimentos filmados do seu estado? Só pergunta mesmo, uma picotada aqui. Você tem no seu Instagram hoje esses movimentos filmados sim. fazendo? Sim. Tenho sim. Eu tive uma ideia aqui que eu vou conversar depois com você em off para a gente tentar colocar em prática, mas até lá, se me passar que você consegue copiar o link, né, desses vídeos, passa para mim, eu vou deixar aqui na descrição. Deixa na descrição aqui do vídeo no YouTube e na descrição também do podcast. Quem estiver assistindo pelo podcast, vai lá na descrição. Entrando pelo computador no YouTube é mais fácil de copiar o link, porque você não consegue clicar no link, mas você consegue ir lá e copiar o link para entrar no Instagram e já fica sabendo que também a pessoa procurar no Instagram vai encontrar. Mas é legal passar o link que a gente coloca aqui, mas eu tenho uma ideia aqui que talvez facilite ainda mais o pessoal. Show. Aí Perfeito. vai estar na descrição também e a gente fala quando a gente for publicar e divulgar o vídeo. Acho que foram 3 bons exemplos de aplicação prática de mobilidade, né, Pedrão? E aí, Léo, emendando nisso aí, a gente falou da mobilidade e obviamente que o kettlebell permite uma série de trabalhos diferenciados. E aí a minha pergunta para você tem uma metodologia que é melhor para trabalho? Como é que é isso para você aí? Como a gente já comentou, né, o kettlebell ele tem algumas vertentes ali, né? E aí
Obviamente, a resposta para uma pergunta dessa depende, né? O melhor método que tem com o Querobel vai depender da sua intenção, né? De aluno para aluno, de atleta para atleta, por exemplo. A gente tem ali, como ele já comentou, uma metodologia mais voltada para o fitness. A gente tem a metodologia do hardstyle, por exemplo, que é estilo mais rígido. A gente tem a metodologia do Kettlebell Sport, do juggling, do freestyle, do flow. Então a gente tem muitas direções para seguir com o Kettlebell, e isso vai depender da intenção e do objetivo de cada um, tá? Se você quiser trabalhar mais força, a parte mais estética, de repente, talvez você siga mais para o caminho ali do fitness ou do próprio hardstyle, né? Não que você não consiga isso com outros métodos, né? Por exemplo, eu trabalho muito hoje, o meu treinamento muito voltado hoje para o Kettlebell Sport, e fisicamente, esteticamente, eu nunca tive tão bem condicionado como eu estou agora, tá? Trabalhando só com o Kettlebell Sport. Só que aí envolve outras questões, né? Eu estou empenhado, estou me dedicando a ser um atleta de Kettlebell Sport, então eu suporto toda aquela carga de treinamento que o esporte exige, né? Uma pessoa que não tem essa intenção, de repente o Kettlebell Sport não vai ser a melhor prática para ele, tá? Então ele vai caminhar para outra metodologia ali que a ferramenta permite, né? Quem quer um trabalho mais voltado para uma coisa mais dinâmica, de repente, não tão monótona, pode tender mais para o flow ali, para o freestyle, que são movimentações bem dinâmicas, bem livres, totalmente fora do convencional, tá? Bem desafiadora ao mesmo tempo, né? Que trabalha muito ali com aquele tripé que eu comentei já até na nossa live lá no Instagram, né? Que seria a questão da liberdade, da variedade e do desafio, né? Você tem esses 3 pilares ali sendo trabalhados principalmente no flow ali e no freestyle, tá? Nunca um treino ali é igual ao outro, tá? É sempre muito diferente, é muito fora do padrão, tá? Então, a depender da sua intenção, a depender do seu aluno, por exemplo, pode ser bem interessante entrar nessa prática ali, tá? E tem vários detalhezinhos interessantes, progressões, né, de como conseguir montar, por exemplo, uma sequência dentro do flow, né? Do iniciante até o mais avançado ali, né? Trabalhando com mais número de repetições, com movimentos mais simples, e depois ir brincando com essas variáveis ali, tá? Diminuindo o número de repetições, para deixar a coisa mais voltada para uma coordenação, para uma atenção, né? Mais cognitivo, talvez. Então, a melhor modalidade, tá? A melhor metodologia do treinamento com o Kettlebell vai muito depender da intenção que você tem com o seu aluno, tá? E tem todos os gostos, tá? Qualquer objetivo que você queira, você consegue achar uma saída ali para aplicar o treinamento com o Kettlebell para o seu aluno. A gente tem assim, uma característica de estar sempre buscando novidade e tal, né, Léo? Assim, de novidade no sentido de quando você vê aparecer no mercado alguma coisa e, cara, pô, isso parece fazer sentido, parece, vamos dizer, fechar um gapzinho que eventualmente tem no seu trabalho. Pô, vou dar um exemplo. Preencher uma lacuna, né, Pedro? Isso. O CrossFit é uma atividade que é muito bilateral. Ela tem componentes unilaterais e tal, mas ela é uma atividade muito bilateral, né? Então, às vezes você fala, pô, falta alguma coisa com um componente mais rotacional e tal, então eu tento colocar alguma coisa nesse sentido. E aí surgiu agora, eu tenho visto aí tenho começado a treinar com os exercícios com landmine, né? E aí eu comprei um landmine. Comprei um, falei, cara, tem que aprender a fazer bem, dominar esse troço antes. Então entrei lá e comprei um. Por que eu estou falando isso? Pensa que alguém
está querendo agora começar no kettlebell, né? O cara, ele olhou o kettlebell e falou, cara, isso pode ser uma coisa interessante, eu preciso primeiro treinar para eu poder desenvolver e, ao mesmo tempo, começar a aplicar com as pessoas aquilo que eu estou treinando, e eu preciso fazer isso de uma maneira progressiva, gradual. E aí a pergunta é, que kettlebell que o cara compra? Então, assim, para o cara não comprar um kit completo, como é que seria o que o cara faz, né, assim, nesse primeiro momento, né? O que você recomendaria para ele em termos de estilo, de carga, enfim? Na verdade, nem precisa de É maravilhosa essa pergunta aí. Desculpa te interromper, Léo. Isso aí vai lá, é espetacular, que eu acho que isso ajuda a resolver o problema de muita gente. Deve ser dúvida de muita gente. Com certeza. O kit completo do kettlebell é bem pobrezinho, né? Só precisa de um, cara. Não precisa mais do que isso, né? A não ser como eu aqui, você queira se dedicar a alguma coisa ali, né? Ao kettlebell esporte, por exemplo. Então tem que ter uma variedade muito grande ali de kettlebells, né? Mas para um treinamento do nosso dia a dia, assim, que não seja voltado especificamente para o kettlebell esporte, a gente tem basicamente não, a gente tem dois modelos, tá, de kettlebell. Tem o modelo ProGrade, tá, que é a linha profissional, que é usado em esportes, né, de competição, que seria o kettlebell esporte e o juggling, tá? Então, nessas duas metodologias, você só é permitido esse tipo de kettlebell, tá? O ProGrade. Só que você consegue trabalhar com ele também nas outras metodologias, tá? Não impede. E até muito mais confortável, tá? Mais anatômico, né? A pegada dele é muito mais confortável, muito mais gostosa de fazer. E você tem o Cast Iron, que aí dentro desse modelo você tem diversas variações, né? Cada marca tem a sua característica ali, e isso é livre, não é padronizado, não precisa ser padronizado, tá? Porque ele não entra em competições, então o padrão não é exigido, tá? Então você vai ter kettlebells ali com um corpo muito menor ou maior, vai ter a janela do kettlebell ali maior ou menor, o tamanho da alça, a espessura da alça, é muito, muito diferente de uma marca para outra, tá? E alguns são muito, muito desconfortáveis, tá? Então, se você quiser optar por um kettlebell só e tiver disposto a investir um pouco mais na ferramenta, até porque geralmente a qualidade é muito melhor, tá? Eu digo você a comprar um modelo Pro Grade, tá? Um modelo de competição, que você consegue caminhar tanto para a parte esportiva quanto para outra, tá? O Cast Iron você consegue trabalhar muito no fitness, no hardstyle, também consegue trabalhar no esporte, só que a depender da marca, vai ser extremamente desconfortável, tá? E talvez não dê muito certo, tá? Então, o ProGrade você consegue usar em todas as vertentes do kettlebell, tá? De maneira bem eficaz. E o Cast Iron talvez não seja, a depender do modelo, tão interessante para a modalidade esportiva, tá? No juggling, por exemplo, que você gira o kettlebell no ar, se ele não tem uma distribuição de carga muito certinha, muito bem estudada ali, o giro não funciona, tá? Não sai legal. E não precisa nem ser no juggling, tá? Você girar no ar, você pode ser um giro do próprio clean ou do snatch, né? Que ele roda no entorno ali da sua mão, tá? Esse giro fica muito mais confortável se você tem um kettlebell, uma distribuição de carga boa, tá? Então, isso é levado em consideração na fabricação de um kettlebell ProGrade, por exemplo, tá? E aí, quanto à carga, por exemplo, eu indico para mulheres, tá? 8 ou 12 quilos, tá? Vai ficar interessante para alguns alunos, a de 8, mas nada impede das mais fortes assim, conseguirem fazer um bom trabalho com de 8 e vice-versa, tá? Vai ficar bom para algumas que conseguem usar 12 e pesado para outras, mas também você consegue adaptar movimentações, por exemplo, empurrar o kettlebell para cima. Se está muito pesado, tu empurra com as duas mãos, não empurra com uma só, entendeu? E mesma coisa pro de 8, se está muito leve, empurrar com as duas, empurra só com uma. Então você consegue fazer adaptações ali, né? E para os homens eu aconselho ali a 12 ou 16 quilos, tá?
E aí, em cima disso, você vai, estando mais fácil ou mais difícil para um ou para outro, você vai brincar, trabalhar com as variáveis de treinamento que todo educador físico está cansado de estudar e aplicar isso aí no dia a dia, tá? Então, seria basicamente essas indicações, tá? Modelo ProGrade, se puder investir um pouquinho mais, se não, um cacheário de qualidade, tá? E cargas femininas de 8 a 12 e masculinas de 12 a 16. 8 ou 12 e 12 ou 16, né, Léo? Isso. Um ou outro, não é um a outro, né? Você escolhe um dos dois, é isso? Um ou outro, um só é o suficiente. Então, você um ou outro ali, né? Lógico, Só para não confundir. Se fosse tender para escolher apenas um... Assim, a verdade a minha leitura é a seguinte: quando a gente começa, a gente que tem um cuidado com essa coisa da progressão e tal, você ter o mais leve, ele te ajuda a você não precisar fazer essas adaptações que o Léo está falando. Mas, ao mesmo tempo, esse mais leve, ele vai ficar leve assim, e aí depois você quase não usa mais ele, entendeu? Então, esse é um certo dilema, porque você fica, cara, o que eu faço? Eu compro aquele mais leve para ter uma progressão mais suave, sem muitas adaptações, ou eu compro um mais pesado, que vai ser o que vai ficar, e aí faço umas adaptações. Então, em geral, isso é muito de orçamento mesmo. Eu, como estou no boxe, tenho gente entrando o tempo inteiro e tal, eu tenho kettlebell de tudo que é peso. O Léo também, lá no estúdio dele, onde ele vai trabalhar com as pessoas, ele tem. Mas, às vezes, o cara que vai carregar o kettlebell para a praia, né, para dar treino, ele não pode ficar carregando tudo, né, um monte de coisa. Então, ele tem ali uma certa... Ele dá uma rebolada para fazer isso. Mas um kit com 8, 12, 16, você atende todo mundo, né? Porque a mulher forte pega o de 12, o cara mais forte pega o de 16, a mulher mais fraca pega o de 8, o cara mais fraco pega o de 12, e aí você mistura aquilo ali e o negócio funciona. Ô Pedro, antes de você seguir, deixa eu só pedir uma coisa pro Léo. Léo, você falou ProGrade, Cast Iron. Tem gente que está assistindo aqui no YouTube e tem gente que está ouvindo. Dá para você dar uma explicação que possa ser sem a imagem, para dizer um pouco da diferença entre um e outro? Eu acho legal para a galera saber. Sim. O ProGrade, cara, ele, de uma maneira geral, tá? Na verdade, como a variação é muito pequena de uma marca para outra, tá? Eu acho que dá para padronizar nesse sentido, assim. Ele tem o corpo dele, ele tem um tamanho único, tá? Uma dimensão única. Isso, todas as federações, como ele é usado em competição, né? Então, as federações estabeleceram, tá? Um desvio padrão ali, e o corpo deles, eles são exatamente do mesmo tamanho, tá? O de 8 quilos até o de 40 quilos é exatamente o mesmo formato e mesmo tamanho, com variações mínimas, milimétricas ali na espessura da alça, por exemplo, o tamanho da janela. Então, o corpo dele, ele tem um tamanho, a alça dele ela é retangular, vamos dizer assim, né? Mais para o quadrado, né? Ele muda muito pouquinho a altura, a distância do corpo para a altura da alça ali, e sem variação, tá? Então, de 8 até 40 é exatamente o mesmo tamanho. Agora, o ProGrade, conforme ele vai aumentando a carga, ele vai ficando maior. Então, você tem um kettlebell de 2 quilos... O Cast Iron, né? O Cast Iron, desculpa. O Cast Iron, você tem o corpo dele de 2 quilos, uma bolinha pequenininha, e o de 32 quilos, uma bola enorme ali, tá? E as alças, a depender da marca, elas, às vezes, ela tem algumas alças que elas têm o chifre em diagonal, outras são mais retas, algumas são até um pouquinho para dentro, outras começam retas, depois abrem um pouco. Então, é difícil de você fazer uma progressão, principalmente para os exercícios que você tem inserção e retirada da mão, tá? Um clean, um snatch, por exemplo. É muito complicado você fazer progressões de carga em cima deles, tá? Porque você tem que ajustar a sua técnica de entrada e retirada de mão, tá? Já que o espaço que você tem para fazer isso é menor ou maior, dependendo do
do tamanho do kettlebell, tá? Já é basicamente isso, né? Ficou claro, não? Eu tenho dos dois lá na Inox, e aí o que eu posso dizer é o seguinte, o ProGrade, independente da marca, todo mundo gosta e você vai catar lá o que tiver lá, se é amarelo, que é de 16, é amarelo, o cara pega e não quer saber de nada. O Cast Iron não, cara, o Cast Iron, ele às vezes machuca porque o tamanho da alça ali é menor, o espaço é menor, então o cara maior às vezes machuca a mão, então os caras ficam procurando aquele que eles gostam mais. É isso, né, Léo? E cada um apoia num lugar diferente do teu braço, né? Então tu não consegue nunca dar aquela calejadinha aqui para acostumar com a pressão dele, né? O meu já tá até carequinha aqui, de tanto apoiar no mesmo lugar ali. E aí essa é uma das vantagens, né? É tanto tempo de apoio do kettlebell ali em cima que já nem me é mais confortável aquilo ali, Fazendo né? um paralelo aqui, um equivalente, Alan, imagina o seguinte, eu tenho as anilhas olímpicas, né, no levantamento de peso, elas são para manter a barra exatamente a 23 centímetros do chão. Então, ela paralelo, tem Pedro. 10, tem 15, tem 20, tem 25, elas têm o mesmo tamanho. O CrossFit entrou com algumas outras anilhas de peso menor, de 7 quilos, de 5 quilos, até de 2,5, com a mesma dimensão, para poder manter iniciar, por exemplo, uma pessoa a fazer deadlift saindo com a barra na mesma posição, todo mundo. E o kettlebell... Uma dessas é a espessura, não é, Pedro? Oi? Nas anilhas a espessura muda. Isso, mas então essa diferença. Tem anilhas mais finas e anilhas mais grossas e o diâmetro... Sim, mas o levantamento de peso competitivo, ele começa com 10 quilos a grandona. A de 5, 2,5 e as anilhas de calibragem lá, né, para você, de precisão, elas são de tamanhos menores e mudam. Mas dificilmente você vai ter numa competição de levantamento de peso e tal, alguém usando uma anilha que não seja de pelo menos de 10 quilos de cada lado na barra. Então, elas partem daí. O kettlebell é mais ou menos a mesma coisa. O ProGrade, o de 8 quilos, que em teoria, se fosse no Cast Iron lá, ele era pequenininho, ele tem o mesmo tamanho. Então, o que vai mudando é a densidade dela, como o Léo falou. Então, ela tem fazendo esse paralelo, é como se fosse isso. Então, você tem aquela anilha que tem aquele mesmo tamanho, que muda, não é a densidade, a espessura, que é na anilha, e no kettlebell é a densidade da bola, né? A gente tem no... Do ponto de vista técnico, é extremamente relevante. Por isso exatamente. É o kettlebell do esporte. Né? Exatamente. E se você for ver algumas marcas de kettlebell ProGrade, o fundo dela, o fundo do kettlebell é aberto, tá? Então você consegue ver como que ele vai mudando a estrutura dele interna para aumentar a carga e se manter no mesmo tamanho, né? Então o de 8 quilos, quando você olha esse kettlebell aberto, ele é só uma casquinha, tá? E tem um espaço oco lá dentro. E aí quanto mais pesado é o kettlebell, menor é esse espaço interno dele, tá? Então ele vai crescendo para dentro ali a estrutura de ferro para deixar o kettlebell mais pesado, tá? Abaixo de 8 quilos, aqui no Brasil a gente não tem ainda, tá? Nenhum fabricante que faça o ProGrade. Talvez para 2022 uma das marcas comece a fazer, tá? Eu já estou até na fila de espera ali para comprar pro Breno ali de 2, de 4 e de 6 quilos, tá? Estou bem ansioso para isso. Boa. E falando em carga, Léo, a gente consegue mexer muito nos estímulos, né? Sem alterar a carga, né? E a gente pode trabalhar isso de diversas maneiras, né? Até a parte inicial, por exemplo, da parte inicial prática do curso, por exemplo, a gente vai brincar um pouco com essas diferentes maneiras de, por exemplo, segurar o kettlebell, né? Então, o mesmo exercício, por exemplo, vamos pegar o press, né? Que é você empurrar o kettlebell para cima. Então, você fica completamente diferente o desafio, o estímulo, se você empurrar esse kettlebell para cima com a mão inserida na alça ou segurando o kettlebell pela base, né, a base
dele apoiado na palma da sua mão, ou então invertido, você segurando sua alça com a base do kettlebell para cima, você segurar, por exemplo, com as duas mãos, com a alça virada para você, ou com ela virada para cima, enfim, a maneira com que você segura o kettlebell vai gerar torques completamente diferentes na tua articulação ali, tá? Então, o desafio ele acaba sendo bem diferente para aquela região ali, tá? E mais uma vez, o fato de você saber brincar com as variáveis de treinamento, tempo de estímulo, de intervalo, casar movimentações parecidas para desenvolver uma sequência, por exemplo, isso torna o estímulo completamente diferente, muito mais intenso, muito mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Se você pega um único movimento, pensa em 5 movimentos diferentes, tá? Se você faz ele sozinho, faz uma sériezinha de aprendizado, né? Com um movimento, depois faz com outro movimento, dá uma pausa, faz com outro movimento, passa cada um desses exercícios sozinhos, tá? E depois junta todos eles em sequência, obviamente que eles têm que ter uma relação, uma certa coerência entre si para gerar uma fluidez naquela sequência. Mas fica completamente diferente o estímulo, tá? Quando você faz ele isolado ou seguidamente, né? Em sequência um do outro ali. Perfeito, Léo. Isso aí a gente vê bastante, né? Eu uso muito no cross até o bottom up, né? Que é segurando na alça e ele vai para cima, para trabalhar também, além de trabalhar o movimento de empurrar, você trabalhar a estabilidade do complexo glenomeral, escápula e tal. E aí é muito comum o cara achar que ele vai usar o kettlebell que ele usa para fazer quando tá o... Cara, não, pera aí, cara, completamente diferente o movimento. Então, isso que você está colocando aí é extremamente interessante. Se você consegue, com uma mesma carga, gerar estímulos completamente diferentes, ainda que você mantenha o número de repetições, né? Isso que é engraçado, porque de cara você vai pensar assim, não, pô, para fazer estímulo diferente é só eu fazer mais repetição ou menos repetição e tal, e eu consigo, mexo na velocidade, a gente pensa automaticamente nas variáveis de programa, mas o posicionamento da peça, né, ela vai mudar já isso para você, tornando completamente diferente um exercício do outro. É engraçado quando eu coloco essa prática, por exemplo, de carregamentos, tá? Com essas diferentes posições do kettlebell, né? Cara, você vê a maioria esmagadora, 95% dos homens com uma dificuldade absurda de fazer com 16 quilos, por exemplo. O cara vai de 16, filho, ele cai dele roda, filho. O cara não consegue firmar, segurar aquilo ali, entendeu? Então, assim, é muito, muito desafiador e muito diferente realmente uma posição da outra ali, né? E eu acho legal dessa movimentação, inclusive, que ela expõe uma diferença absurda, normalmente, que se tem de um lado para o outro, né? Ela deixa muito flagrante isso. É surreal. O lado dominante, o cara faz, às vezes, com facilidade, e no outro ele não consegue nem ficar na posição controlada, quanto mais empurrar o kettlebell partindo daquela posição, né? E é uma pô, interessantíssimo, por exemplo, para trabalhar a força de preensão, né, cara? No cross, por exemplo, deficiência de alguns alunos ali, por exemplo, de sustentar o peso na barra fixa, por exemplo. Então você consegue brincar, ajudar com o kettlebell em outras modalidades também, né? Ele é muito eficiente nisso, né? As técnicas, por exemplo, de kettlebell sport, você aplicar no crossfit, pô, é interessante pra caramba, né? Até partindo do princípio da economia de energia, né? Se você consegue economizar em alguma parte do ódio ali, por exemplo, no kettlebell, vai te sobrar para outras coisas, né? Então é bem interessante não só usar o kettlebell como ferramenta principal, mas também conseguir agregar num outro esporte, uma outra modalidade de alta intensidade também, por exemplo, como o CrossFit, né? Show de bola. Uma aula, hein, Pedro? Uma aulinha.
Cara, assim, é aquilo, dicas, é o que acho eu que sempre super falo, né, cara? pertinentes. Você quer saber se é uma pessoa, ela entende daquele assunto, não lê só o post dela no Instagram citando artigo, não. Vê se a mão tá calejada, vê se ela sabe onde é que dá calo, vê se É porque eu sabe sou onde é que Esse muito. aí tá cheio de... vê se sabe Tem onde é que dá bastante o cara. calo, irmão. E Isso até porque faz a diferença. eu sou muito, mas muito, muito voltado para prática, né? Eu sou quase 100% prática ali, então dificilmente você vai ver. Se tu for ver meu Instagram, alguma citação científica, eu estou copiando o pelo do Alan ali, entendeu? O meu negócio é botar a mão na ferramenta Eu falo ali que e jogar o kettlebell para cima ali. eu falo isso com muita tranquilidade, Léo, porque eu fiz o caminho invertido dessa história, né, cara? Eu era extremamente acadêmico e tinha uma prática convencional demais, sabe? Fazia aquilo que era o basicão e explorava pouca movimentação e tal. E, cara, é incrível como você precisa disso para poder evoluir na profissão, até eu diria. É óbvio que se você é muito específico, por exemplo, um cara que é um treinador de fisiculturista, ele não precisa saber dessas coisas todas, né? São coisas diferentes. Mas quando você tem uma quando você trabalha com movimento, né, especificamente com desempenho, cara, não tem jeito. E a prática te ensina demais. E aí, quando você alia isso com a, toda a técnica do ponto de vista de estudo e o que a ciência te embasa, você fica perfeito. Eu não estou aqui fazendo apologia única e exclusivamente de você ser um prático apenas. Não, não é isso. Mas é chamando a atenção para que você efetivamente precisa de uma união. Você precisa ter um, as duas vertentes, elas precisam se comunicar bem. Porque muitas vezes você vê uma teoria que você olha e fala, cara, não, pô, isso aí não vai dar certo isso. De antemão você já tem algumas. É, você concebe ali um erro potencial de alguma coisa, porque no dia a dia, na aplicação, quem está fazendo, você sabe que aquilo não funciona exatamente daquela forma. Mas para isso você precisa estar ali. E por isso eu brinco que tem que saber onde é que os calos estão. E você. Fala aí, não, pode falar. Não, eu falo depois. Né, Fala porque depois. essa parte, essa colocação que você fez agora de ter que estar na prática ali, com kettlebell isso é muito gritante, né? Porque é muito comum as pessoas falarem para mim assim, pô, você tem um repertório muito grande de movimentação com o kettlebell. Cara, são movimentações que você joga na internet e você não acha, você não tem isso na internet, tá? Grande parte do meu repertório são coisas que vêm justamente ali. Eu em cima do meu do meu tatamezinho ali, tá, com a minha peça, pensando em possibilidade de movimentação e como que eu consigo colocar o kettlebell dentro dessa movimentação, entendeu? Então para você ter uma boa caixinha de ferramenta com, com movimentos, com exercícios ali para você brincar com o kettlebell, você não tem como fugir, cara. Você precisa se movimentar, você precisa conhecer teu corpo acima de tudo, tá? Testar o seu corpo em diferentes direções e amplitudes, e a partir disso você achar uma maneira de encaixar o kettlebell naquilo dali, tá? Então, como você falou, a parte prática, o calo na tua mão é necessário para você ter um bom repertório com o kettlebell, tá? Perfeito. Alan, É acho que, isso. cara, a gente cobriu muita coisa hoje Não, já, hein? eu só queria complementar em cima do que você falou, Pedro, porque a gente sempre fala isso, mas acho que tem que repetir. As coisas não são autoexcludentes. Você estudar não exclui você praticar, e você praticar não exclui você estudar. Então, você colocou de forma perfeita. Então, um detalhe que a gente faz muito nos nossos cursos, que primeiro, tem sempre uma abertura com uma base teórica, que tem um corpo, tem uma base científica por trás, o nível que a gente entende que é importante de evidência sem bitolar. Isso é muito importante. E tem sempre muita parte prática no curso também. A gente faz questão de sempre que possível, né, que o espaço permite,
Os cursos mais longos, como é o curso de Querobel, como foi o curso de movimentação natural, são cursos de um dia, de 2 dias, a gente sempre tem uma parte prática muito extensa. Isso é uma coisa importante, que vem depois de uma base teórica robusta. E a gente sempre dá um recado importante, todo curso que a gente ministra, que é, seja eu e você, Pedro, seja um convidado, como vai ser o Léo no curso de Querobel, que é, aprendeu tudo aqui, a partir da segunda-feira, antes de você querer prescrever, passa um tempinho aplicando em você. Né? Bota a pele em jogo, como a gente brincou no episódio passado, bota a pele em jogo, cria o calo, e aí você vai entender as nuances daquilo que você aprendeu, vai entender um pouquinho mais a dinâmica e você vai começar a estar preparado. A gente nunca está 100% preparado, porque está sempre precisando aprender, mas você vai estar minimamente preparado para começar, finalmente, a prescrever para alguém. Acho que isso vale para tudo, né? Porque o Querobel, o levantamento olímpico, que você, Pedro, é um exemplo, e para qualquer coisa que a gente faça, e por isso que a gente reforça sempre esse recado em todo o trabalho que a gente faz. Né? Seja com dificuldade, seja com facilidade. Por exemplo, vocês me conhecem bem, a dificuldade que eu tenho de mobilidade é terrível, mas eu não deixo de praticar, não deixo de treinar por causa disso. Toda vez que a gente aqui aplica alguma coisa para um aluno nosso, a gente sabe exatamente o que ele vai passar, não só porque a gente viu aquilo na teoria, mas porque a gente vivenciou na prática. Essa junção é muito importante, por mais óbvio que possa parecer, a gente precisa reforçar sempre que a gente conversar. Perfeito. Alan, maravilha, eu estou super satisfeito, a gente está no tempo aqui. Acho que talvez a gente tenha conseguido pela primeira vez. É que vamos contar o segredo. É a primeira vez que teve uma pauta. Tem pauta, exatamente. É a primeira vez que Mas não fala quem fez, pauta não. E ela foi seguida. Não, deixa quieto. Posso só passar uma última informação? Eu acho que, claro. é muito rápido assim, porque pegando eu acho que é um problema isso, né? Colocar em prática aquilo que a gente viu num curso, né? Principalmente quando um curso desse tipo, em que a gente, obviamente, vai passar por muita coisa clássica do Querobel, né? Só vai aprofundar mais um pouco, mas também a gente vai ter movimentações muito, muito, muito diferentes, sabe? Não convencionais ali. E a dificuldade de conseguir dar continuidade disso é grande, porque são movimentos, informações novas que a gente não consegue achar em qualquer lugar ali. Então, como é que daqui a 2 semanas eu vou lembrar daquilo ali e continuar praticando, né? E aí eu tô, para 2022, eu tô com um projeto legal, que está no papel, está quase saindo no papel, mas que seria na plataforma online aqui, tentar, através de uma assinatura, dar continuidade nesses cursos presenciais, tá? Para facilitar a pessoa a aderência, a assimilação daquele conteúdo ali, tá? Daqueles movimentos novos, tá? Para ir para o resto da vida, aí, né? Vamos dizer assim, né? Então é como se fosse uma extensão de todo o curso presencial que eu venho dando, entendeu? Vai ficar legal. Para 2022 deve sair isso daí. Maravilha, Léo, maravilha. Espetacular, hein? Adorei essa ideia. Já me deu outras ideias aqui, depois a gente conversa offline. Excelente ideia. É isso, né, Pedrão? Bom, cara, estou super satisfeito aqui mais uma vez com a presença do Léo, agradecer demais ele as dicas todas que ele passou aí para a galera, e esperar aí o pessoal participar do curso para viver, como a gente estava falando aqui, essas coisas todas e ver como a gente consegue aplicar nos nossos treinos, nos nossos alunos, especialmente, e como isso realmente muda a característica de você enquanto profissional, né? Você realmente vai para um patamar um pouquinho diferente. E esses cursos são importantes demais para que as pessoas possam estar evoluindo, né, do ponto de vista de movimentação ao longo da carreira. Então, mais uma vez, Léo, muito obrigado.
E antes disso, Pedro, a galera que estiver assistindo aqui pelo YouTube, comenta aqui, bota sua dúvida. A gente vai vir aqui, vai dar uma olhada, a gente vai falar no Léo, pede para ele responder, interage aqui com a gente, aproveita, curte, né, dá o like, vai lá, se inscreve no canal e, independente de qualquer coisa, a gente volta com mais conteúdo para deixar mais um gostinho aí desse trabalho espetacular. Léo, uma aula que você deu para a gente hoje. Muito obrigado, reforço o agradecimento do Rodrigo, tenho a certeza de que quem assistiu até o final está aqui com uma visão um pouquinho mais prática e mais, assim, realmente eu tenho como aplicar esse negócio aqui, eu vou começar a usar essa ferramenta um pouco melhor. Parabéns pelo seu trabalho, que está sendo espetacular, e obrigado por você poder vir aqui, você vir aqui compartilhar com a gente. Acho que é isso. Maravilha. É só chamar que eu estou aqui de novo. Fechado. Valeu, né, Pedrão? Até a próxima. Beijão para todo mundo. Valeu, até a galera. próxima.